Boa tarde, turma. Tudo bem com vocês? Então tá bom. Na aula de hoje nós vamos dar continuidade no nosso conteúdo sobre medidas de temperatura em graus Celsius. Ontem vocês viram a temperatura mais relacionada ao corpo humano. Mas como vocês sabem, o termômetro nos ajuda a medir a temperatura de diversas coisas, principalmente a temperatura do ambiente de uma cidade. Certamente você já leu ou ouviu nos noticiários frases como esta. Por exemplo, hoje a temperatura máxima foi de 33 graus Celsius e a mínima foi de 18 graus Celsius. Já a sensação térmica foi de 35 graus Celsius. Então é isso, as previsões do tempo de temperatura nos ajudam a saber se vai chover, se vai fazer sol, se vai ser muito calor ou se vai fazer muito frio, se precisamos sair de casa com bastante roupa ou com pouca roupa. Tudo isso as previsões nos ajudam a fazer, né? Com a ajuda do termômetro urbano. Então, por exemplo, qual cidade que tá mais frio? A cidade que estava aparecendo anteriormente, onde o termômetro estava marcando 21 graus Celsius, ou essa aqui que o termômetro urbano está marcando menos 1 grau Celsius? Qual das duas está mais frio? Essa aqui, né? Essa aqui, o termômetro urbano está marcando menos 1 grau Celsius. Então, as pessoas que moram nessa cidade vão saber que está fazendo muito frio e que vão ter que se vestir bem, se agasalhar bem para sair na rua, né? Então, para vocês verem como é importante a gente saber sobre as medidas de temperatura, saber sobre os tipos de termômetro, né? Vou explicar um pouquinho melhor para vocês, tá bom? Então, como eu acabei de explicar, previsões do tempo e de temperatura nos ajudam a saber se vai chover ou fazer sol, se devemos sair de casa com mais ou com menos agasalho. Como vocês podem ver, aqui ao lado eu tenho uma imagem representando essa marcação de temperatura, ó, tá? Estão vendo aqui do ladinho, ó? Então, vou explicar. A seta vermelha para cima, essa aqui, indica a temperatura máxima. E a seta azul, que está para baixo, indica a temperatura mínima. A temperatura máxima é a temperatura mais alta que pode chegar no dia. E a temperatura mínima é a mais baixa. Então, 33 graus Celsius, com a seta vermelha para cima, está indicando que essa vai ser a temperatura máxima que essa cidade vai ter nesse dia. E 18 graus Celsius, com a seta azul apontando para baixo, significa que essa é a mínima, a mais baixa que pode chegar nesse dia, tá bom? A sensação térmica é a forma como os nossos sentidos percebem a temperatura do ar, e ela pode diferir da temperatura real. Isto ocorre pela transferência de calor entre o corpo e o ar, envolvendo a umidade, a densidade e a velocidade do vento. Essa sensação aparente acontece na pele. Então, por isso, muitas vezes eu posso estar sentindo mais frio ou mais calor que outra pessoa, porque pode variar de acordo com cada corpo. A variação de temperatura é a diferença que existe entre a temperatura mínima e a temperatura máxima. Por exemplo, se a temperatura máxima de uma cidade foi de 33 graus Celsius e a temperatura mínima de uma cidade foi 18 graus Celsius, a variação de temperatura dessa cidade foi de 15 graus Celsius. Por que 15 graus Celsius? Porque 33 menos 18 é igual a 15. Para saber a variação entre a temperatura máxima e a temperatura mínima, basta fazer um cálculo de menos, diminuir 33 menos 18, que é o resultado que sair vai ser a variação de temperatura dessa cidade. Então, por exemplo, aqui, ó, nós temos a temperatura máxima 33 graus Celsius e a temperatura mínima 18 graus Celsius.
a variação de temperatura entre elas vai ser de 15 graus Celsius, porque 33 menos 18 é 15.